Olá! A nossa aula de hoje de Direito Processual Militar é sobre organização e competência da Justiça Militar. Iniciaremos o nosso tópico de hoje com o tema Organização Judiciária Militar. A Organização Judiciária Militar envolve a Justiça Militar da União e a Justiça Militar dos Estados e do Distrito Federal. Inicialmente, vamos trabalhar com a Justiça Militar da União. E para isso, vamos ver o que fala a Constituição no artigo 122. Constituição Federal, artigo 122. São órgãos da Justiça Militar o Superior Tribunal Militar, os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Lei de Organização Judiciária. Note-se que a Constituição remete a uma norma de eficácia limitada à organização da Justiça Eleitoral quando coloca o termo por lei. E reforça isso ainda no artigo 124 da Constituição, no parágrafo único, quando diz: a lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. Note-se que a Constituição não exige uma lei complementar, basta uma lei ordinária para a organização da competência da Justiça Militar. E qual é essa lei ordinária? Esta lei ordinária é a Lei 8.457 de 1992, conhecida como Lei de Organização da Justiça Militar. Estabelece a Lei 8.457 de 92 no artigo 1º. Vamos ler o que fala esse artigo. São órgãos da Justiça Militar. Inciso 1, o Superior Tribunal Militar. Inciso 2, a Auditoria de Correição. Inciso 3, os Conselhos de Justiça. E inciso 4, os juízes auditores e os juízes auditores substitutos. Cumpre-nos lembrar que, na Justiça Militar Estadual, a Constituição alterou essa denominação. Os juízes das auditorias militares dos estados e do Distrito Federal se chamam juízes de direito da Justiça Militar. Agora, vamos verificar qual é a organização do Superior Tribunal Militar. Determina o artigo 123, que o Superior Tribunal Militar é formado por 15 ministros vitalícios nomeados pelo Presidente da República, com esta nomeação aprovada pelo Senado. Essa composição será de 3 oficiais generais da Marinha, 4 do Exército, 3 da Aeronáutica, 5 civis. Dentre estes 5 civis, 3 são advogados, com mais de 10 anos de carreira e mais de 35 anos de idade, 2 são membros do Ministério Público ou juiz auditores alternadamente. Então, o Superior Tribunal Militar nomeia, de uma vez, o membro do Ministério Público e, de outro, um juiz auditor de carreira. Quanto à competência dos tribunais e juízes militares, ela está definida na Lei 8.457 de 1992, no artigo 15. Fala o artigo 15 que cada auditoria da União tem um juiz auditor substituto, um diretor de secretaria, 2 oficiais de justiça avaliadores e demais auxiliares conforme o quadro previsto em lei. Quanto à competência dos Conselhos de Justiça, que são órgãos de primeiro grau, vamos ler o que fala o artigo 16 da Lei 8.457 de 1992. São 2 as espécies de Conselhos de Justiça. A linha A, Conselho Especial de Justiça, constituído pelo juiz auditor e 4 juízes militares, sob a presidência, dentre estes, de um oficial general ou oficial superior, de posto mais elevado que o dos demais juízes, ou de maior antiguidade, no caso de igualdade. A linha B, Conselho Permanente de Justiça, constituído pelo juiz auditor
por um oficial superior, que será o presidente, e 3 oficiais deposto até capitão-tenente ou capitão. Em síntese, o Conselho Especial de Justiça julga os crimes praticados pelos oficiais das Forças Armadas e, se for o caso, das polícias e bombeiros militares. Quanto ao Conselho Permanente de Justiça, a competência é para o processo e julgamento das praças das Forças Armadas na União ou dos policiais e bombeiros militares no âmbito dos estados e do Distrito Federal. O Conselho Especial, ele é sorteado para cada caso, com exceção do juiz auditor de carreira. E o Conselho Permanente de Justiça, ele é constituído para todos os processos que ocorrerem nos próximos 3 meses a partir do sorteio dos membros da carreira militar. Agora vamos falar sobre a organização da Justiça Militar dos Estados e do Distrito Federal. Para isso, vamos ler o que fala a Constituição no artigo 125. Os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 3º. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20.000 integrantes. O que ocorre com a Justiça Militar Estadual e do Distrito Federal? Como a Constituição permite que nos estados onde o efetivo da Polícia Militar for mais de 20.000 integrantes, é permitido a criação do Tribunal de Justiça Militar. Atualmente, só existem 3 tribunais de justiça militar especializados nos feitos da justiça militar, que é em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Somente esses 3 estados possuem justiça militar especializada em segundo grau. Nos demais estados, a apelação dos conselhos da justiça vão para o Tribunal de Justiça Comum. E por falar em Tribunal de Justiça Comum, os operadores do direito na Justiça Militar têm que tomar cuidado. No âmbito da Justiça Militar da União, não existe o Tribunal Regional Militar. Os Conselhos de Justiça, que são 12 no Brasil, têm seu Tribunal de Apelação direto no Superior Tribunal Militar. Nos estados, no entanto, nesses 3 estados que eu frisei, a apelação vai para o Tribunal de Justiça Militar com recurso especial para Superior Tribunal de Justiça. Nos demais estados, a apelação vai para o Tribunal de Justiça Comum com recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. Então, a Justiça Militar da União cuida só de membros das Forças Armadas e a Justiça Militar Estadual só de policiais e bombeiros militares. Lá no Rio Grande do Sul são chamados de membros da Brigada Militar. Então são sistemas diferenciados. É comum no STM advogados protocolarem recursos oriundos do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça. Com certeza esse processo é extinto sem julgamento de mérito ou remetido para o Superior Tribunal de Justiça. Agora vamos trabalhar com a competência da Justiça Militar. Primeiramente, vamos ver sobre a Justiça Militar da União. Qual é a competência da Justiça Militar da União? Lendo o que diz o artigo 124 da Constituição. A Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. Para entender melhor a regulamentação desse artigo, vamos ver qual é a competência do Superior Tribunal Militar. O Superior Tribunal Militar, a competência está estabelecida na Lei 8.457/92, no artigo 6º. Fala a lei que compete ao Superior Tribunal Militar, o STM, o julgamento de oficiais generais.